São casos raros, porque eu acabei de dizer, 98% dos casos são psiquiátricos, que pode até ter, às vezes, as 2 coisas, é mais difícil de discernir quando é psiquiátrico, quando é diabólico, e os casos raríssimos que é quando você fala assim: "Bom, isso aqui é a possessão", né. Então, você pode perguntar aos exorcistas, por exemplo, quantos casos de possessão diabólica Tiveram na você já região. viu? Eles vão sempre dizer: "São poucos". 2, É, aquela entendeu? coisa assim, na vida inteira. Exatamente, então porque é raro. Claro, a contaminação está aumentando, as pessoas estão procurando coisas, isso tem aumentado, as pessoas estão procurando, porque hoje, né, na palma da mão, a pessoa fala assim: "Poxa, que oração é essa aqui? Ah, essa aqui é uma oração tal, tal, tal". Pura contaminação, a pessoa fica lendo, reproduzindo, Exatamente, aquilo é um perigo. exatamente. Sim. Pode chegar sim a questão da possessão? Pode, mas isso não quer dizer O que relógio, a acho Siri que do relógio tá ela falando, ela tá para um ela tá pouquinho. perguntando Tá sobre perguntando sobre exorcismo. Não, e não Isso aí, por para. exemplo, tem gente que vai achar que é um caso de exorcismo, É uma falha mas técnica. mas não tem nada de Não, uma exorcismo. falha técnica. É. Mas é isso, acho que as pessoas precisam Eu também falo isso para as pessoas, é o seguinte: "Gente, cuidado com essa história de ficar, eu vou discernir qual é o nome do meu anjo". Daqui a pouco você está chamando um anjo caído, que está caído lá e E que se virou um lascou. demônio, e você está invocando achando que é teu anjo. conheci um jovem, em que ele apareceu lá na igreja, depois eu enviei até para o outro sacerdote para atender. Eu estava me recuperando de uma cirurgia, então eu fiz um atendimento rápido ali, né, da oração, porque simplesmente ele chegou na minha igreja e ele se contaminou, porque ele ficou falando e reproduzindo orações de bruxaria dentro de Olha isso. casa, e achando aquilo super normal e divertido, e não houve quem pudesse orientá-lo. O que que acontece? Ele começou, foi aumentando, aumentando, já estava falando de magia negra, falando e outras coisas mais, satanismo, e tinha como amigo, né, amigo dele, amigos os próprios demônios. Então, ele se Conversava com o contaminou, pessoal? sim, conversava e pedia ajuda e tudo mais, e dizia os nomes dos demônios que são bíblicos, ou seja, Misericórdia. o próprio demônio mesmo, não é essa coisa fantasiosa como a gente vê aí, que invenção de nomes por aí, não, bíblico mesmo. E o que que aconteceu? Se contaminou. Um belo dia ele chegou na igreja, esse jovem, e ele, ao adentrar a igreja, ficou sentado, daqui a pouco já não era mais ele, e passava como serpente pelos bancos da igreja, né. Então você veja, eh, Isso lá na sua igreja? isso na igreja. Mandei depois, claro, direto para o padre responsável. Mas isso era uma possessão ou isso era uma opressão? Nesse caso, era uma possessão, por quê? Ele Porque pediu também, não né? era só uma questão de que ele passou como uma serpente pelos bancos, não é só isso. Você não pode dizer: "Ah, porque isso aqui é possessão", não, tem todo um quebra-cabeça a ser montado. Aí eu fui avaliar a história, fui conversar com ele, né, aí existem outras coisas extraordinárias que podem acontecer. Uma pessoa, por exemplo, mal sabe falar o português e fala fluentemente latim, não é, sabe, às vezes, parte, do rito de exorcismo de cor, né, e começa de Mas deboche isso reproduzir. já Que aconteceu com isso? você, fazendo oração por alguém? Sim, alguns casos aconteceram comigo, que eu, por exemplo, alguns deles relatei, né, inclusive por escrito. Eu sempre tive um grupo que me ajudasse, então, assim, eu tenho pessoas que viram. Então, para deixar muito claro, né, eu não queria fazer o atendimento, né, de libertação, ninguém quer fazer, assim, prefiro ficar no meu cantinho, né. É. Mas então, assim, já que foi um chamado e que naquela época eu ajudava dessa forma, o padre Giovanni e tudo mais, bom, quando se chegava, a gente, primeira coisa, eu fazia assim: "Bom, eu desconfio que isso seja o demônio". Eu entrava na sala como se, aquilo não fosse o demônio, porque a razão sempre vai dizer, né, com mais força: "Bom, eh, a maioria das coisas que a gente vê aí por aí é tudo fantasioso, então não deve ser o demônio". E ao longo da conversa e das coisas que a gente vai vendo, a gente vai percebendo que não pode ser, um caso normal, né, não pode ser algo só ordinário, né, era algo Mas extraordinário.